Fala pessoal, bem-vindos de volta. Logo após a primeira aula, já vamos continuar com a segunda aula aqui e vamos começar a adicionar mais poses nesse meio do caminho. O jeito mais simples de fazer, né, é a gente pegar aqui e trabalhar essas poses que estão nos meios aqui e daí a gente tem a estrutura do bloco meio que pronta, tá? Então, vamos deixar aqui no 4. E daí a gente pode criar aqui não foi tão certinho quanto eu esperava. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode selecionar aqui. Ele está demorando para atualizar o pé. Então vamos fazer na mão mesmo, já que não está indo. E daí aqui a gente abaixa o personagem, tá? A gente faz isso daqui. Aí esse pé ele é mais parecido com o próprio pé que está lá atrás, tá? Aí a gente desce um pouco esse pé para trás aqui, em cima disso. E esse pé aqui, ele vai, por mais que ele seja, ele tem que seguir a orientação do pé indo para trás, né? Porque ele está deslizando para aquele lado, né? E daí a gente faz, já aproveita e já adiciona o pass position, né? Que seria essa transição daqui para cá. Aqui a gente pode adicionar isso daqui, só que a gente quer que o pé continue ainda no chão, né? E a cintura suba um pouco. Então, a gente pode fazer dessa forma. E aqui a gente tira um pouco do bend, faz o roll, né? Segue bem a estrutura que está aqui. E daí tira o roll, né, no caso. E você pode até fazer, só que tem que tomar cuidado que esse personagem especificamente, não são todos que você vai fazer isso. Mas esse personagem especificamente, ele tem um pé muito grande, sabe? Eu coloquei aqui no 7, né? Mas acho que vamos colocar no frame que ele está sugerindo ali. Aqui a gente pode fazer o seguinte: a gente pode ver como é que tá do outro lado, né? Você vira aqui a câmera. Lembra daquilo que eu falo algumas vezes, né? Aqui também tem uma outra coisa que dá pra fazer, se você quiser. Deixa eu ver qual que é o que faz isso aqui nesse rig. Talvez é esse straight line aqui. Não, é o aqui, ó. Tá vendo que o contato aqui, ó, demora mais pro pé sair, entendeu? Aí você fica um pouquinho mais tempo no chão. Você aumenta esse toe straight aqui. Entende? Aí. Pode manter um pouco mais aquilo ali. Aí talvez não precise subir tanto o pé aqui. E daí aqui você pode fazer um up. E depois a gente vai arrumando as poses, tá? Lembra aquilo que eu falei. Não precisa você fazer a pose certinho de primeira. Você vai acertando conforme você vai tocando a animação mesmo, né? Você vai fazendo ali, você vai sentindo, você vai percebendo que tem algumas coisas que estão estranhas. Que nesse pé aqui parece que o eixo não está batendo ainda. Se você for olhar, ele está bem para trás aqui, né? Podemos fazer exatamente como está ali. Talvez só um pouquinho para frente. E daí ele vem para cá. Beleza? Talvez aqui está um pouquinho para frente demais. Podemos fazer mais simples. Aí a gente pode fazer aquilo que eu falei, né? Essa pose aqui, ela vai estar aqui, só que ao contrário, né? Então você pode arrumar depois, mas você pode selecionar todos os controles do personagem, da mirror aqui e ver o que precisa arrumar referente àquela pose especificamente, tá? Que às vezes precisa de ter um detalhezinho. Se você tiver um rig que está bem setadinho, você não vai precisar ter trabalho nenhum, ele já vai fazer automaticamente para você todos os movimentos. Mas como a gente tá com esse rig aqui, você tem essa opção aqui, ó. Aqui você snap mirror settings, daí ele vai resolver o problema. Como eu não setei isso no começo, aí tem esse pequeno probleminha, mas não é nada demais também. Aqui, ó, quando ele vai pra cá, essa perna tá girando para esse lado, né? Então ela gira, a cintura também gira um pouco. Você pode até girar um pouco para esse eixo aqui. Aqui, ó, acho que é esse aqui.
ó, quando ele tá indo pra lá, ó, tá vendo como a cintura tá indo pra frente, girando nessa direção pra cá? Sabe? É que eu não tenho como desenhar aqui, né? Mas se você olhar, porque a perna tá vindo, né? Então ela precisa girar pra aquela direção, entende? Aí você pode subir um pouquinho esse personagem. Só cuidar daquele negócio do pop que eu falei, né? Talvez aqui ficou um pouco grande, isso aqui. E daí ele desce. A gente faz a mesma coisa. Essa pose aqui, ela nada mais é que essa daqui ao contrário. Então, aí você inverte. E daí aqui, mesma coisa. Você faz isso daqui. Seleciona essa daqui. Opa, tá faltando a pose 3 aqui. Essa daqui, você seleciona essa daqui. E cola ela aqui e daí dá um mirror, né? Deixa eu ver só se tá certo. Aqui, beleza. Isso. Aí você já tem isso aqui, ó. Beleza? Agora a gente começa a acertar a cintura, né? Ó, se você reparar, a cintura, ela deveria girar um pouquinho, né? Para aquele eixo. E a mesma coisa aqui, ó. Ela precisa girar para esse eixo de cá. Quando ela for rotacionar aqui, sabe? E ela precisa girar para trás quando ela estiver girando. Só que pro outro lado é para frente, né? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Lembra, depois você pode copiar. Na verdade, você nem precisa ter essa pose aqui aparecendo na tua timeline, tá? Depois você pode colocar ela. Mas ó, faz isso daqui que é mais fácil. Daí você vai acertando em cima da cintura aqui. Pode ser mais ou menos pra cá. Você pode girar um pouquinho nessa direção. E daí aqui a mesma coisa, né? Ela gira e daí ela volta pro outro eixo. Aqui acho que pode até ser um pouquinho mais alto. Aqui tem um pequeno popzinho, né? Então a gente pode só acertar isso aqui. Cintura também pra cá. Você pode arrumar isso aqui, tá? Esses detalhezinhos menores no gráfico depois, tá bom? Não precisa fazer isso aqui ficar perfeito logo de chegada. Porque daí você resolve pequenos popzinhos que possam estar dando na sua cena ali. Beleza? De forma geral, não se esqueça, eu vou mostrar aqui, mas não se esqueça que a gente não mexeu, tá? Na animação. Então, a estrutura de blocking aqui ainda, tá? Não é um blocking ainda. Podemos dizer que a base do blocking é isso aqui. Tá? Deixa eu ver só quanto de tempo que a gente está de aula aqui. Ainda tem mais um pouquinho. Beleza? Então, assim, a estrutura, tá? Agora a gente vai fazer, como tem um tempo, a gente pode começar a fazer uns outros detalhes que a gente pode adicionar aqui em front. Se você reparar, né, que a gente estava falando, ela vai de um lado para o outro. Então a gente pode mexer nos joelhos e deveria estar mexendo isso aqui. Não sei por que não mexeu, mas tudo bem. Se não mexeu, a gente mexe. Aqui, ó, ele está um pouco alinhado, tá? Então a gente pode trazer um pouquinho, ó, repara aqui, ó. Esse aqui é o pass position da perna da frente, ó. Pra cá. Repara como ele tá saindo daqui, ó. Ele tá ainda com a perna na direita, mas ele tá indo pro lado de cá, ó. E quando ele vai pro down, ele vai absorver nessa parte. Então, aqui, podemos deixar, né? Sem isso aqui, ó, que tá fazendo uma curva aqui pro pé lateral. Podemos deixar lá embaixo do personagem, porque ele tá... Isso aqui também tá errado. Deixa eu arrumar pra cá isso aqui. Ele tá muito fora da base do personagem, né?
fora também. Daí a gente começa a fazer um arco. Tá? E daí aqui ele começa a sair desse eixo aqui, tá? Ele abre pelo lado. E daí volta pra coisa. Faz a mesma coisa pro outro pé. Mesma coisa pra cá. Ele sai daqui, né? Você pode fazer um pequeno arco do pé, do joelho no caso. Aí ele vem um pouco pra fora. Ele pode vir um pouco pra fora, que nem a gente tem aqui. Mas daí na hora que ele vai absorver, ele faz um pouco pra dentro. Tá? Aí aqui a gente pode seguir aquela lógica, né? Depois a gente pode adicionar uns stretches, squashes, essas coisas, tá? Você pode adicionar também aqui se quiser. Adiciona depois. Mas aqui eu exagerei um pouco no quanto ele está rotacionando. Talvez aqui o down ficou um pouquinho forte. Você pode... Quando ele abaixa aqui, você desce um pouquinho. E assim por diante. Aí você consegue gerar esse tipo de efeito aqui. Como eu falei, né? Tem a questão de jogar um pouco para a perna de apoio, daí ele vai para outra, ele vai fazendo essa troca, né? Você vai girando ele conforme você vai mexendo em cima disso. Acho que aqui ficou um pouco pro lado demais, esse spec aqui pode ser mais simples. E aí a gente tem mais ou menos isso daqui. Tá, essa é a estrutura do blocking, tá? A gente vai melhorar em cima disso, mas com isso em mente a gente já tem um guia para a gente se basear. Tem uma coisa que me incomoda agora, que a gente pode resolver, que é o seguinte. Eu sinto que ele está todo um pouquinho baixo, tá? Então a rotação acho que ficou um pouco forte também, rotação lateral. Então antes da gente arrumar isso aqui, aliás, antes da gente terminar isso aqui, a gente pode fazer um pouquinho menos isso. Começar a girar um pouco aqui. Mesma coisa aqui, né? Girar um pouquinho menos. E daí tinha uma outra coisa que é pegar a cintura como um todo e jogar ela um pouquinho para cima. Aí seleciona esse botão aqui, coloca ele um pouco para cima de forma geral. Ficou, me parece mais interessante. Aí, aqui a gente consegue ver como ficou essa estrutura de blocking, tá? Assim já ficou mais funcional para mim, tá? Mais ou menos isso. Então a gente acaba a segunda aula do blocking. É uma aula curta. A gente vai começar a detalhar mais em cima disso na próxima aula. E daí depois faz um blocking plus, né? Vai fazer um blocking plus. E daí refina. Eu acho que a gente vai ter desse exercício umas 5 aulas, tá? 5 a 6 aulas, beleza? Obrigadão aí, pessoal. Fiquem na paz e espero vocês no próximo exercício. Abraço.